Os comentários aqui no conteúdo edificante acerca de kit gay, de reversão, de homossexualismo. Tudo isso porque nós temos uma entrevista, que vamos colocar aqui o áudio, do senhor Ronaldo Esper, que eu já trouxe em outra oportunidade, falando acerca do golpe militar, e agora especificamente da sua homossexualidade, como eu disse naquele vídeo que ele era homossexual. Então, falando acerca disso, para ver quais são as verdades, quais são os exageros, extremismos e as coisas realmente que um outro lado tenta esconder. Deixe seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. A entrevista do Ronaldo Esper, portanto, é no Pânico e foi recente, agora nessa semana, tá? Vamos colocar aqui o trecho exatamente. É longo, eu vou pausar nos pontos cruciais para comentar, tá? Agora foi, ó. Daniela, eu quero saber o seguinte: o que nós fizemos, qual foi o nosso pensamento? A Paulinha quer treta, quer falar da treta sua com o Brito. Já achei. Brito Júnior, a minha treta é o seguinte: eu vi no UOL, eu estava lendo o UOL e tinha lá você numa declaração que você não é mais gay, que você deixou de ser gay. Então, foi muito difícil. Deixa eu explicar tudo direitinho, que senão ninguém vai entender nada. É rápido. Eu acho que, e também a minha fé atual, que é da Universal, eles têm várias explicações. Então, uma das explicações é que você traz isso de família, quer dizer, é hereditário, mas eles consideram isso como uma maldição que campa na família. Você pode ser amaldiçoado por alguém, que foi o meu caso. Eu fui amaldiçoado por uma tia minha quando eu era criança. E eu estava me afogando. Tia não, ela casou com um tio meu. E eu não sei por que essa mulher tinha alguma coisa comigo. E também, cientificamente, não se sabe direito como é que isso vem mudando da fé para a ciência. Agora, tudo é controlável e você querendo, você deixa de qualquer coisa. Vamos parar por aí. Ele disse que agora está numa nova fé, fé da Universal, que teria sido por maldição a sua homossexualidade. E também que tudo é controlável, que querendo se pode deixar de qualquer coisa. Realmente, esta é a verdade. Com relação à Igreja Universal, eu tenho as minhas, obviamente, divergências contra a liderança, contra a prática da liderança, as doutrinas equivocadas e tal. No entanto, eu compreendo que em todas as igrejas, em todas as instituições, há pessoas sérias, há pessoas compromissadas com Deus, e Deus tem como trabalhar para pelo menos recuperar algumas pessoas, pode usar. Assim como usou daquela besta, melhor dizendo, daquele animal, daquela mula, para repreender o profeta. Então Deus pode usar qualquer um, mesmo que seja de uma maneira assim impensada, para ganhar almas, e até mesmo equivocada. Porque a Bíblia nos diz o seguinte: ganharás o mundo todo e perderás a tua alma. O Edir Macedo pode até ganhar almas, mas do jeito que ele está, pautado pela avareza, se não se arrepender, vai perder a sua salvação. É isso que eu penso da Igreja Universal. E de tantas outras que têm comercializado a palavra. No entanto, nós temos aí o Ronaldo Esper. Claro, ele trabalha na Record, e a Record tem vínculo com a Universal, porque pertence ao Edir Macedo. Mas fato é que o que ele falou é verdade à luz do Evangelho. Querendo, você pode tudo. Tudo posso daquele que me fortalece. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Se você se esforçar, você pode. E aí o que acontece? A ondinha da lacração, a turminha aí, esquerdopata, sempre vendeu a ideia que não existe reversão, que não existe cura gay, que não existe kit gay, que não existe isso e aquilo. Existe. Pera lá. Cura gay realmente não existe.
Porque a homossexualidade deixou de ser patologia em 1990, de acordo com o órgão mundial da saúde, né, a Organização Mundial da Saúde. Não é uma doença, é um comportamento. Se é um comportamento, você pode deixar. Outrora eu tinha vários comportamentos, agora eu já tenho um outro, de uma vida de adulto, mudei. E aí? Não posso mudar? A questão, reorientação sexual não existe. Como que não existe? Você é Deus, você é alguém para dizer que não? Vai depender de cada pessoa, de cada cabeça. Esse exagero, esse extremismo de dizer que não, que é o problema. Não pode. Como que não pode? Tá? Então a questão de cura gay, entre aspas, é cura do comportamento, da mudança de comportamento. Tá? Não existe doença, é claro. No entanto, por exatamente não existir doença, pode mudar esse comportamento. Como gente que é heterossexual, né? Uma vez hétero, sempre hétero, e vira homo. Não, porque era homo enrustido. Não necessariamente. Segundo ponto. Aliás, terceiro ponto. Já falei da universal, já falei da questão da sua fé. E agora da maldição. Né? Falei também da questão de querer é poder. Maldição. Existe maldição também. Quando você não conhece o evangelho, você está suscetível à maldição. Maldição hereditária também pode existir. Quando alguém na família não está, não na instituição. Eu estou agora na igreja universal, estou na igreja católica, estou na igreja evangélica, ou seja, qual ela for, eu vou ter proteção. Não é isto. É você aceitar a Cristo, fora de templo, instituição, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo, a maldição é desfeita. Agora, quando você não tem essa compreensão, você tem maldição sim. Você está vulnerável, você está fragilizado. Você não tem nem força para combater o mal. Porque, de fato, quem combate é Cristo. É conto de fada, é piadinha, não existe maldição. Né? Não existe maldição. Mas se você for parar para analisar as coisas, muitas questões sucedem exatamente pelo poder da palavra. Inclusive, nós temos referência na Bíblia que diz o seguinte, que pela própria boca nós profetizamos o bem, bênçãos ou maldição. Como é que não existe? Se a Bíblia diz, se você crê na Bíblia como regra de fé, você compreende isto. E principalmente, quem não conhece o Evangelho e está em outras práticas errôneas, na feitiçaria, na bruxaria, na macumbaria, né? No espiritismo, porque a Bíblia condena a conversar com mortos. Não existe isso. Samuel foi utilizado por Satanás para enganar Saul. Nós temos evidência na Bíblia. Saul perdeu o Espírito de Deus, foi consultar uma pitonisa. Alguém que configura um médium, que configura uma pessoa que trabalha com os espíritos. E ele perdeu a peleja. Então, o senhor Ronaldo Esper está falando a verdade. E aqui quem fala é um homossexual. Quero ver os homossexuais ser contra essa fala dele. Não, ele está sendo influenciado pela igreja. A igreja está influenciando ele. Ora, nem tudo é o que parece. Se você não quer ser, de fato, heterossexual ou voltar a ser, é um direito seu. E eu respeito. Agora, você dizer que não existe a reversão e que outras pessoas que outrora eram gays e agora não são mais, na realidade são gays enrustidos, isso é balela. Porque há uma série de motivações. Se você for estudar, inclusive, psicologia, você vai entender algumas coisas até mesmo que Freud falava. Falava, inclusive, daquela questão do complexo de Édipo, de Eletra. Se você for estudar psicologia por outros pensadores ou psiquiatras, psicólogos, enfim, você vai ver que existe algumas evidências que apontam para o motivo de muitos serem homossexuais, como por exemplo a falta de um pai ou de uma figura de pai, ou no caso das mulheres de uma mãe, enfim, pode interferir. Falta de educação também.
como eu creio nessa questão. A pessoa pode ter sim uma maldição, que só pode ser tirada aceitando a Cristo Jesus. Então tá certo. Aqui ele não está generalizando, ele não está dizendo que todos os homossexuais são gays porque são amaldiçoados. Não é isto. Cada caso é um caso. Cada caso tem uma motivação específica. Tá? Porque é um comportamento, não é uma doença. Você não nasce gay. A criança, o bebê não nasce homossexual. Tende a ser por conta da influência até mesmo da sociedade, ou por conta até mesmo influência da família. Falta de disciplina da família. Porque às vezes a criança quer fazer umas coisas que não são muito corretas, de fato, à luz do bom costume e do evangelho. E o pai permite, vai permitindo até que aconteça isto. Enfim, isso é um tema muito complexo para falar. Mas o que eu quero, de fato, destacar aqui, ponto-chave, que é refutar exatamente essa balela de dizer que não existe reversão. E não existe a possibilidade de você deixar de ser gay. Porque existe. Independente até mesmo de religião, entre aspas. Se eu quiser deixar de ser heterossexual, que sou, eu deixo. Mas se eu não quiser, eu permaneço. É uma questão de querer. E à luz do evangelho a gente sabe que isso é uma prática equivocada, é pecado. À luz do direito, ok. Vivemos em liberdade, vivemos num país democrático, né? Um Estado democrático de direito, todo mundo tem direito. E o evangelho também não propõe nem por força nem por violência. Vemos aqui no caso do Ronaldo Esper, que é livre, espontânea vontade, porque como ele vai dizer, nós vamos ver, ele foi homossexual desde a adolescência, possivelmente, ou a fase já de jovem, até quase 70 anos, ou depois de 70 anos. Bom, vamos escutar o restante, senão a gente vai nos alongar por demais aqui. Vamos lá, porque tem muita coisa que o Ronaldo Esper vai falar. Agora, devo te dizer, eu passei a vida inteira homossexual, talvez por causa dessa maldição, e eu não gostava disso. Eu gostava da farra, daquela coisa toda. Maravilha, isso é gostoso. Putos, nem isso é gostoso. Fred Mercury, todos malados. Então, realmente, era uma coisa fascinante. Até as pessoas que não eram gays acabavam entrando no embrulho. Eu entrei muitas vezes. Você acorda no dia seguinte, você falou que muito arrependido. Igual o Fred. Mas tudo bem, deixa eu... Mas era uma coisa inocente, era até inocente ainda. Sim. Tudo inocente, não tinha droga, não tinha nada. Claro, homossexual é aquele cara que vai com uma pessoa do mesmo sexo. Isto é uma coisa que praticamente todas as religiões mais sérias condenam. Porque está escrito na Bíblia isso. Há várias condenações. Bom, daí é o seguinte. Eu estava numa situação muito difícil psicologicamente e a minha mãe, que tinha 90 anos, falou, vai lá, e a catolicíssima, recebe comunhão em casa. Ela falou, vai lá na Igreja Universal e você vai se ajeitar. Eu fui até a igreja e eu fui conversando. É muito interessante. Primeiro, eu não tenho religião e a Universal não é uma religião. A Universal é uma fé baseada na Bíblia. Na Bíblia está escrito isso. Ou você segue o que está escrito na Bíblia, que é a obediência, ou então você não está fazendo parte da fé. Religião é religião. Todas as religiões que você vai, entra na igreja, tem santinho, tem anjo, eu adoro, eu acho tudo bonitinho, tudo. Sempre achei a vida inteira. Tô te falando, sabe há quanto tempo eu tô no Universal? Há 5 anos. Eu cheguei lá com 70, né? E sempre fui católico. Não tenho nada contra a igreja católica, pelo contrário, cheguei muito bem preparado com um negócio de Bíblia, porque eu estudei em colégio de padre, aquela coisa toda. Então eles fazem você ver que o que está escrito, e se você crê, é o que está escrito, não é? Na Bíblia.
Já na religião católica não tem isso. Você vai lá, fala pro padre, eu fiz isso, fez isso. Ah, tá bom, 3 Ave Maria, 4 Padre Nosso. Ele não te explica a coisa da obediência, que você precisa obedecer se você quer sair daquele buraco. E tem mais uma coisa, salvar a sua alma. Então, eu estava muito mal. Eu fui pra lá, ninguém falou nada pra mim deixar de ser gay, nem me perguntaram nada. Eu fui então interpretando as coisas que eles falavam e cheguei à conclusão que era melhor se abster de tudo isso. Por isso que eu falei pro gordo ali. Aí ele vai fazer um graceiro. Olha quanta coisa interessante, boa que ele falou. Primeiro ele falou que entrou nisso por conta de farra. Ele gostava da questão artística, né, de se fantasiar nos carnavais e tal. E aí o Emílio falou do Freddie Mercury. E eu vou falar do Freddie também, porque nós temos agora recentemente o filme Bohemian Rhapsody, que é uma música do próprio Queen e que me parece que até era o nome de uma irmã do Freddie Mercury. Que, diga-se de passagem, também não é nem londrino nem norte-americano, ele é lá da banda do Oriente Médio, não me recordo exatamente o país, mas ele é de fora, tá? E no filme é relatado algumas coisas interessantes acerca da vida de Freddie Mercury. Qual? Que ele, de fato, era casado com Mary, que fez aquela música Love of My Life, né, o amor da minha vida, foi para ela. E que quando ele estava casado ele descobriu que ele não era homossexual, ele era bissexual. Ou seja, tinha desejo por ambos os sexos. E Mary deixou dele, não foi ele praticamente que deixou dela. Porque sabia que ele estava sujeito, né, de fato, a pegar alguma doença. E também ela não queria dividir seu marido com outras pessoas. Olha, ele configurava até mesmo alguma traição. No entanto, eles tornaram-se amigos. Inclusive, ela herdou boa parte da herança do Queen, da parte do Freddie Mercury, né? Que tem um nome, como eu já disse lá, daqueles países, se é marroquino, agora não me recordo mais o país. E o senhor Freddie Mercury chegava a dizer que o grande amor da sua vida era Mary. Que às vezes ele ia por conta das farras, como disse o Ronaldo Esper aqui. E quando voltava, tomava um banho e se sentia imundo daquelas orgias bacanais que eles faziam com os homens. E culminou o quê? Na doença terminal, AIDS. Inclusive, levou até, antes mesmo dele morrer, um pedaço do pé dele. Então veja, que nem tudo é como a mídia propaga. No caso do Fred, o que propagou-se? Eu que sempre gostei de rock, sempre estudei rock, acompanhei desde a minha adolescência, 13, 14 anos, acho que até antes disso, e estudava muito do Fred, ou o Queen, gostava muito do Queen. O que eles diziam do Fred Mercury? Não, ele é o ícone contra o HIV, inclusive participou do AIDS de 1985, né, que era um movimento a favor das pessoas, para arrecadar fundos para pessoas com AIDS. E dizer, não, ele é o ícone da bandeira LGBT, do homossexual e tal. Colocaram ele como isso. Mas na realidade ele não queria ser aquilo que ele era. Ele se sentia imundo, porque o amor dele era Mary. E ele não era homossexual, era bissexual também. Tem essa questão. Então, tudo a gente tem que analisar com cuidado, porque a mídia deturpa, aliás, deturpa tudo. Ela denigre, vamos dizer assim, a imagem fidedigna da pessoa. Ela é tendenciosa. Por isso não aceito tudo que é falado. Até na questão aqui do Ronaldo Esper dar essas informações, você vai perceber aqui no áudio, que o Pânico vai dar uma maciada, vai dizer, não, peraí, nós temos que defender o orgulho gay, peraí, essa é a sua opinião, ok, enfim. Claro, com medo de levar processo, nós estamos vivendo essa naba, que eu já diria, do politicamente correto, que você não pode falar nada que os outros vão interpretar como algo ofensivo. Ora, é a minha opinião, cada um com a sua sentença. Essa é a minha sentença. No caso aqui a opinião, e essa foi a sentença do Ronaldo Esper. Uma pessoa que teve experiência homossexual. Não é um hétero falando de um homossexual, um homossexual falando da sua experiência e pronto. Aí não tem reversão? Como é que não tem?
Vamos lá, vamos escutar mais aqui. Não, vou falar. É sério, para seguir. Você tá gorda também, Marina. Entendi, eu entendi o que você falou. Vai voltar, não. Eu não entendi. Deixa o cara falar que ele tá falando sério. De gay, não sei o que, papapá. Na verdade, eu acho que o termo ex-gay não é legal, mas que existe gente que se transforma, se sacrifica, chegam até a casar com mulher e tudo. Você tava namorando, né, Ronaldo? É meu caso. Mas, Ronaldo, deixa eu perguntar uma coisa pra você, que agora Eu é curiosidade. Vocês entenderam? Eu entendi. Não, Eu quero entender uma Peraí, coisa. Você não entendeu? Não, eu entendi, Se não você- concordo. Não, Falou, pera- mas eu Porque dá a impressão que todos os gays são Não, peraí. malignos. Só um segundo. Deixa eu só colocar uma coisa. Você foi pra igreja não por ser gay ou não ser gay. Você foi porque você tava mal. Eu estava muito mal com muitas coisas. E daí eu percebi que muito do mal-estar era dessa situação. Mas porque tá lá no dogma, porque tá no livro. Tá escrito. Não, isso eu já sabia desde menino, porque isso aí qualquer padre... Então, mas também não tem várias coisas na Bíblia que você acaba não cumprindo. Também tem várias outras restrições na Bíblia que ninguém segue. Aí você é um... Mas aí você não ter tem fé. Você não É, vai ter. Porque os próprios É evangélicos um erro conseguem. você achar que a Universal, por exemplo, é uma religião. Ela não é uma religião e eu não tenho religião. Eu tenho uma fé. Boa. Eu tenho uma fé. E a minha fé é esta, que está escrito na Bíblia. É que a interpretação é muito complicada. Deixa eu só falar uma coisa. Contra o seu desejo por pessoas do mesmo sexo que o seu? Agora não mais, querida. Não mais. Olha, eu vou te dizer até uma coisa meio fresca aqui. Mas Cuidado, eu falei pra pastor pastor nenhum, nem bispo, eu vou falar. Eu acho que o meu homossexualismo, como eu sou um artista, era uma coisa artística. Sim, mas Eu achava o corpo do homem bonito como eu acho o corpo da mulher bonito. Mas você sente Entendeu? tesão em mulher? Então, Você sente algum tesão em mulher? Sim. Ele olhou com nojo pra você. Nojo? Na Peppa Pig? Cara, você tá meio porpentinho na Peppa Pig. Não, quando você falou, eu pensei uma gorda, uma coisa assim. Mas calma, deixa eu falar uma coisa. Ai, cocada. Eu Mas acho não que é sente brincadeira aqui, tesão vamos em ver. mulher? Claro que sim. Eu acho que você tá sou sexuado. Eu acho que eu sou. Pode ser até que eu seja isso. Entendeu? Acho que Entende? Mas o que eu praticava não era. Eita, imagina. Não é? Então é isso. Eu tenho um feeling estético muito grande. Quer dizer, eu posso até olhar um quadro sacro que a igreja, a Universal não liga a mínima para isso. Um quadro, morei em Roma 3 anos, imagine. Você vê um quadro sacro de um grande pintor, está todo mundo pelado, aquela coisa toda, é um quadro sacro. E você pode admirar aquilo, agora você não pode chegar na frente daquilo, ajoelhar e achar que aquele santo vai te fazer coisa. Isso é bobagem. Mas você foi muito radical, Ronaldo. Desculpa eu interromper, eu falar, sei lá, minha opinião. É porque todas as religiões elas falam as mesmas coisas com a capa do livro. A capa do livro é diferente, mas o que fala é igual. Então eu não acho que a religião te deu essa resposta. Você tava com um conflito emocional. Não. Talvez você tenha que se Não era soltar, isso, amigo. De verdade. Eu acho que é uma coisa sua. É o que eu disse, a religião católica passa muito por cima de tudo isso. Você pode cometer 300 mil pecados, você será perdoado de todos. Deus perdoa sempre, mas com a condição de que você não repita o seu erro. Entendeu? Aconteceu com a mulher adúltera, que ela ia ser jogada pedra, e Jesus Madalena. e falou, não é Madalena, a mulher adúltera. E ele evitou que ela fosse morta com pedra e falou, vai embora, eu te perdoo e não peques mais. É isso aí. Mas você acha que pessoas homossexuais são amaldiçoadas? De jeito nenhum, pelo contrário. Eu acho que, inclusive, o mundo atual é um mundo de uma estética gay incrível. Os maiores gênios foram gays. Isso existe até na igreja, a igreja católica principalmente está cheia. Na Universal não tem isso. A Universal é uma fé muito assim... Isso é pessoal, né, Ronaldo? É pessoal. Agora, eu como tomei isso como decisão, eu tomei e estou seguindo. É que a história é muito... Agora tem o seguinte, viu, querido, você que está achando aí. Você pode cair em tentação, cai, já caí. Lógico, cai. Agora você, de
depois tem Aguentar as consequências. Mas eu acho que é tentação. Vale dos homossexuais, nós temos saudade. Eu de acho que é você opção. lá, que é um lugar maravilhoso. É opção, né? O Vale. O Ronaldo, ele fez filosofia. Sim. É um cara que estudou, é um cara que conhece. Ele não tá falando isso à toa. Sim. Ele tá dando um relato pessoal dele. Perfeito. Sim, Ele foi lá, tanto é que ele falou, a ciência também não sabe direito, a religião tem essa história da religião, e ele supõe que foi a tia dele que fez isso pra ele. Então, mas aí, Mas né, que no caso tipo- do Ronaldo, ele tá vivendo sob os atuais dogmas que ele escolheu. Mas também a gente não pode esquecer, né, que hoje, né, acho que o amor, o sentimento independente. Enfim, aqui eles vão continuar, né, para tirar aquela questão do rótulo, agora os homossexuais são maldição, então, ou são malditos, vai ter o medo da represália jurídica e o pânico vai, né? E é assim que a mídia faz, né, é tentar distorcer um relato, uma experiência, um testemunho vivo de uma pessoa que, de fato, conheceu o Evangelho, se arrependeu e deixou a prática. Isso é possível. Ainda que para os homens carnais é coisa absurda, é impossível, para Deus é possível. Para a fé é possível. É claro que ele está atrelando a fé muito à Igreja Universal, né? Talvez ainda está engatinhando na fé, uma hora ele vai enxergar um pouco da verdade, mas, contudo, todavia, a Universal serviu, querendo ou não, para ele deixar essa prática, ou pelo menos pensar diferente. Opa, eu estou errado, eu estou equivocado, eu tenho que fazer exatamente. Ele disse que não era Madalena, mas era Madalena mesmo, a mulher adulta, Maria Madalena, e Jesus disse o seguinte: olha, eu não te condeno, mas vai, não peques mais. E o que ela era? Uma rameira, né? Uma meretriz. Não era para ela mais continuar na vida, na antiga profissão do mundo. Então, de fato, ele está correto na sua decisão. Inclusive, apontando a Bíblia, dizendo o seguinte: olha, está lá escrito, se está escrito, está escrito. Então, eu sigo isso e pronto, é a minha regra de fé. Não quero que ninguém venha a ser contra, é isso que eu penso. Ronaldo estava falando, né? E a minha pessoa, com relação a isso, pensa o seguinte: realmente existe a possibilidade, não de cura, mas de mudança de comportamento, de reversão, entre aspas, como existe várias outras configurações, e não é só por conta da fé, mas inclusive a psicologia comprova isso. Querendo eu, posso ser quem eu quero. Então não venha com essa, não existe reversão, existe cura gay. Já falamos aqui, o kit gay lá contra a homofobia e tal, né, do Haddad, até que era o Haddad que tinha feito. Não precisa disso. E tem que se respeitar de fato o posicionamento de cada um. É até uma ofensa dizer para um camarada que deixou de ser ex-gay que ele é gay. Nós tivemos até recentemente o soldado ali, o Isidoro, né? O comandante Isidoro, não, tem outro nome. Isidoro. Inclusive está aí junto com o Cabo Daciolo. Ele era um homossexual, se arrependeu, mudou e agora está casado. Então não pode ocorrer isso. Isso é coisa da religião que faz alienação. Alienação. Alienação é o que estão fazendo com muitos aí por conta da religião LGBTIQI. Porque é uma religião também, porque o termo religião liga a pessoa a uma entidade ou uma divindade. No caso está criando ou está levando. Então é necessário separar o joio do trigo, porque eu já falei tantas vezes dessa questão, inclusive no canal que eu tinha à parte, acho que era até aqui, vídeos antigos. Eu inclusive fiz uma pregação acerca da teologia inclusiva, e veio alguém e comentou: olha o absurdo que você disse nessa pregação, você tem que reveja tudo que você disse e apague esse vídeo do ar, seu preconceituoso, etc. Preconceituoso eu? Então quer dizer que eu não posso dar a minha opinião? E lá eu falava para respeitar os homossexuais, contra de fato a aversão no sentido de homofobia, de atacar os mesmos, de tentar até mesmo ridicularizá-los, ou a questão de casamento não era contra por conta do direito, né? À luz do Evangelho, sim, é vedado, mas à luz do direito tem essa permissão que o CNJ deu, né? Conselho Nacional de Justiça, até mesmo para adoção. Então não tem nada contra. E o camarada veio. Acho que ele não deve ter visto tudo exatamente, porque nós temos agora um outro problema, que era apenas o engajamento do movimento LGBT,
e até surgiu durante a segunda ou terceira onda do feminismo. E foram incluídas aí as lésbicas, os bissexuais e começaram também a criar a bandeira aí dos LGBTs. O problema agora é que tem igrejas, não é igrejas tradicionais, são igrejas criadas, fundadas por homossexuais, bissexuais. Como nós temos a Anna Loder, sempre Older, me equivoco o nome dela, que fundou uma igreja, Cidade Refúgio, me parece. Temos a igreja metropolitana, que foi feita por um ex-membro pastor da Universal. Até umas 3, 4 no Brasil, tá? Fundada por homossexuais ou bissexuais ou lésbicas do movimento LGBT. Aí você vai falar contra isso, que se chama teologia inclusiva, que é aceitar todo mundo do jeito que é. Inclusive o sujeito ali disse, mas na Bíblia fala de outros pecados, que também seria pecado. É verdade, mas a homossexualidade também é pecado. Quer dizer, se eu for um adulto, eu estou pecando, bem como um homossexual está pecando. Em ambos os casos eu tenho que abandonar. A pessoa tem que abandonar o seu pecado. O meu pode ser esse, como do o Ronaldo Esper, é a homossexualidade. Pecado, errou. Errar o alvo é o que significa pecado, porque desde o princípio Deus criou macho e fêmea e fez eles se unirem. Deixará o homem, seu pai e a sua mãe, casar-se-á com a sua coadjuntora. E é assim, é a família tradicional, natural e, de fato, do Evangelho. Fora dessa regra de fé, pode fazer o que quiser. A livre espontânea vontade, ou melhor dizendo, a livre-arbítrio, e a pessoa pode optar, mas